Olá, muito bom dia, telenauta da TV ABCD. Hoje é quinta-feira, 1º de novembro de 2012 e a partir de agora você acompanha o programa Educar para Ser Grande, de número 1, diretamente aqui do Estúdio A da TV ABCD em São Bernardo do Campo. Teremos todas as quintas a partir de agora esse encontro aqui para falar de educação e no sentido mais amplo da palavra. Educação na escola, educação de qualidade, educação de ensino, um ensino bom para todo mundo, formação de professores, políticas públicas, também cidadania, meio ambiente, carreira, internet, porque tudo isso é educação. Bom, este programa só tem sentido se você participar, por isso eu peço a você, telenauta, que participe direto aqui conosco, nós estamos ao vivo e você pode fazer perguntas, pode opinar, pode dar sugestões em tempo real aqui pelo canal aberto, abaixo da tela. As sugestões podem ser tema do próximo programa, inclusive. E vamos aos destaques do programa de hoje, que tem muito assunto bacana e muita gente legal para conversar comigo e também com vocês. O Educar para Ser Grande terá sempre um quadro e no de hoje, que trata de educação e saúde, teremos a participação da fonoaudióloga Irene Marquesan. Ela é presidente da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia e ela vai falar um pouquinho conosco sobre a possibilidade da inclusão de fonoaudiólogos nas escolas. No segundo bloco, uma conversa aqui nos estúdios com a especialista em educação, a Bettina von Starr, sobre o ensino à distância, que ganha força, é adotado por universidades conceituadas mundialmente e já é, inclusive, muito bem aceito pelas empresas. Bom, vou começar o Educar para Ser Grande de hoje falando sobre investimento em educação aqui no Brasil. Em outubro, muita gente não sabe disso, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que destina 10% do PIB para a educação e a criação de um Plano Nacional de Educação. Essa proposta, aprovada, repito, semana passada numa comissão, tramita na Casa desde 2010 e segue agora para votação lá no Senado. Atualmente, só para você ter uma ideia, a União, estados e municípios aplicam juntos apenas vergonhosos 5% do PIB no setor. Para se ter uma ideia de que essa nova legislação pode significar para a educação, eu vou dar um exemplo. No ano passado, em 2011, o PIB brasileiro somou 4 trilhões 143 bilhões de reais. Se essa lei já estivesse em vigor, a educação receberia 414 bilhões. Por isso aqui eu deixo uma dica para você, telenauta da TV ABCD, pensando em educação. Que tal a gente pressionar o Senado para aprovação rápida de 10% do PIB na educação do Brasil? Bom, entre todos os gastos sociais feitos por um governo, investir em educação, a gente sabe, é o que mais faz o país crescer. Além dos conhecidos efeitos de longo prazo, como combate ao analfabetismo, formação de uma população mais instruída e, obviamente, mais produtiva, o dinheiro aplicado em educação no curto prazo movimenta a economia interna do país, estimula consumo, produção de bens e serviços. O estudo Gastos com Política Social, alavanca para o crescimento com distribuição de renda, que foi feito pelo IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, aponta um dado bacana. Quando o governo gasta R$1 em educação pública, o PIB aumenta R$1,85 e a renda das famílias cresce R$1,67. Então é inteligente aplicar em educação. Países desenvolvidos estão neste patamar, são desenvolvidos graças ao poder da boa educação para o povo deles. O Japão é um exemplo clássico, né? Foi destruído na Segunda Grande Guerra Mundial, tornou-se em pouco tempo uma potência internacional. O motivo? Depois da catástrofe, investiu onde? Em educação, em tecnologia, em pesquisa. É isso que faz um país crescer de forma sustentável, não como o Brasil, que aplica 5% do PIB na educação. É uma vergonha. Bom, e a gente muda de assunto agora, deixa você refletindo sobre essa necessidade de provocar aí no Senado uma otimização, né, da aprovação dessa legislação, porque ela ficou parada desde 2010
lá na Câmara dos Deputados, a gente espera que ela ande muito mais rapidamente no Senado. A gente muda para um outro assunto que é bem bacana e a gente está às vésperas do Enem. Muita gente participa do Enem, né? O Enem 2012. Agora, é bacana, mas sem ser irônica e já sendo, estou torcendo para que nesta edição o Enem não apresente nenhum problema. Eu estou falando isso de coração. Neste ano, a Secretaria ou o Ministério da Educação está se cercando aí de cuidados com segurança para evitar vazamento das questões. Isso aconteceu em várias edições do Enem. Mas ainda assim, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, afirma que está fazendo o possível para que tudo transcorra na mais absoluta paz. Neste ano, são 5.700.000 candidatos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio e todos podem consultar o cartão de confirmação pela internet. As provas acontecem agora, dias 3 e 4 de novembro. E eu lembro aqui que o Enem desperta o interesse dos estudantes de todo o país, já que o resultado das provas, isso desde 2009, também serve como vestibular para diversas instituições de ensino superior. Agora, uma dica de ouro para quem vai fazer provas do Enem. Chegue cedo, garanta tranquilidade. O ideal é estar lá pelo menos uma hora antes do início da prova, já que atrasos não vão ser tolerados. Os portões serão fechados a 1h da tarde pelo horário de Brasília. E se você chegar esbaforido, sem tranquilidade, certamente não vai fazer uma prova adequada. E agora uma outra dica. Há um detalhe que é bem bacana no Enem, que muita gente ainda não sabe. O Enem é um passaporte para bolsas no exterior. Ou seja, tirar boas notas no Exame Nacional do Ensino Médio não só aumenta a chance de garantir vaga em universidades federais, como serve de bilhete premiado para o Ciência Sem Fronteiras. Se você não sabe, Ciência Sem Fronteiras é um programa de governo que tem entre as metas enviar 27.100 alunos de graduação para uma temporada de estudos no exterior até o ano de 2015. O fato é que esse programa é menina dos olhos da presidente Dilma Rousseff e já concedeu bolsas a 12.207 universitários desde o lançamento no ano passado. Anota aí, você que precisa e vai disputar uma vaga no Enem e quer aí uma vaga no Ciência Sem Fronteiras. O aluno precisa estar matriculado em áreas prioritárias para o programa, especialmente engenharia, ter concluído 20% de carga horária do curso e possuir um histórico ou um bom histórico acadêmico. A nota do Enem é utilizada como critério classificatório e se o número de vagas oferecido em determinado edital for menor do que o de candidatos aptos, levará aí melhor vantagem, melhor resultado quem tiver boa nota no Enem, desde que a média nas provas objetivas e na redação tenha sido pelo menos de 600 pontos. Portanto, faça o Enem, vá bem no Enem e concorra aí ao Ciência Sem Fronteiras se você quer estudar no exterior. A gente está começando a Educar para Ser Grande hoje, é o de número 1. Portanto, vocês não conhecem o andamento do programa. A gente vai ter quadros fixos em todos os programas. Hoje nós teremos aqui um quadro com especialista abordando temas diferenciados. O tema desta quinta-feira, será fonoaudiologia e o ensino escolar. Escolar, vamos ouvir o que a Irene Marquesan, ela que é presidente da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, tem a dizer sobre a possibilidade de inclusão de fonoaudiólogos nas escolas, tendo em vista aí a atenção aos distúrbios funcionais de aprendizagem, como é o caso, por exemplo, de dislexia. Isso pode ser feito por meio de um projeto de lei que conta com o apoio da deputada federal Mara Gabrilli. Olá, Irene, muito obrigada pela participação no programa de estreia do Educar para Ser Grande. A Irene que está lá no 20º Congresso Nacional de Fonoaudiologia, que acontece em Brasília e segue até o dia 3 deste mês. Olá, Sandra Cabral. Parabéns pelo seu programa Educar para Ser Grande. Obrigada por nos receber aqui e vamos conversar um pouquinho realmente sobre o 20º Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia promovido pela Sociedade Brasileira de Fono. Então, Sandra, nesse congresso nós temos mais do que 370 conferências, palestras de diferentes assuntos. Esse congresso, Sandra, ele prima por ser muito democrático. Nós buscamos pedir para que todas as universidades do Brasil indicassem os grandes nomes das suas áreas, de norte a sul, leste a oeste.
Ou seja, nós procuramos fazer com que pessoas que às vezes sabem muito, mas ainda não têm publicações ou têm poucas publicações, pudessem trazer o seu conhecimento para esse congresso via sua universidade. Então é um congresso realmente muito democrático. Outra grande preocupação do nosso congresso foi mostrar a importância da fonoaudiologia na escola, do fonoaudiólogo na escola. Hoje, grande parte dos problemas são porque eles não foram solucionados na primeira infância. Então nós acabamos de criar, já existe uma preocupação grande da sociedade brasileira dentro dos seus departamentos com a saúde pública. E também hoje nós temos um departamento que chama Fonoaudiologia Educacional. É um departamento onde vai trabalhar os fonoaudiólogos para que eles interajam com os professores. Qual é o objetivo disso? Que os professores, não é fazer terapia, tá, Sandra, na escola, que isso não teria o menor senso. É, na verdade, o professor conhecer um pouco mais dos problemas de fala, de aprendizagem, as causas, e eles mesmos poderem dar uma mão para esse aluno, evitando que esse problema se perpetue ou piore, e sim que se resolva já dentro da escola, evitando as grandes terapias. Então, isso é muito importante. Nós viemos para Brasília para mostrar isso para os políticos, para mostrar que se esse trabalho existe na base, você vai gastar menos dinheiro. A saúde pública, os postos de saúde, tudo tem que estar muito bem preparados para que os problemas não cresçam, não aumentem, não deixem de ser tratados, porque quanto mais velho, pior vai ser. Então esse programa de base é fundamental para evitar os problemas futuros, para sanar ou impedir mesmo de acontecer. Então, eu queria dizer para você que a oportunidade que você está dando para a Sociedade Brasileira de Fono, vir aqui esse programa maravilhoso, é fundamental. Nós dependemos realmente da imprensa divulgar quanto que o fonoaudiólogo trabalha. O fonoaudiólogo trabalha tanto na área da saúde como na área da educação. E isso nem sempre todo mundo sabe. Muitas vezes as pessoas pensam que o fonoaudiólogo está preparado apenas para trabalhar com a voz, melhorar a voz do político, do cantor. Não é verdade. Nós trabalhamos na área da linguagem escrita, na linguagem oral, nós trabalhamos com os problemas da deglutição, trabalhamos com bebês, com idosos. Imagina aquele bebezinho que nasce e tem dificuldade de ser amamentado e a razão é porque o frênulo da língua, aquela pelinha embaixo da língua, está presa. Nós conseguimos, inclusive, uma coisa maravilhosa que foi fazer com que isto se tornasse lei municipal. É o teste da linguinha. O que quer dizer o teste da linguinha? É o teste que permite que todas as crianças tenham direito, sem pagar nada, assim como o teste do olhinho, da orelhinha e do pezinho, de ser realizado logo que ele nasce ou um pouco depois, para saber se ele tem a língua presa. E se ele tiver, liberar essa língua. Para quê? Para que ele mame melhor, para que ele não abandone a amamentação e para que ele possa falar melhor. Então, veja quanta novidade que vai ter nesse congresso, como é um congresso que realmente nós gostaríamos que todas as pessoas participassem e quem não puder participar, pelo menos que saiba os resultados na página oficial, no site da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Então, eu queria te agradecer por essa oportunidade e deixar a sociedade à disposição de você, do seu programa e de todas as pessoas que estão nos ouvindo. Muito obrigada e até mais. Bom, eu agradeço a Irene Marquesan, que é presidente da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, está lá em Brasília participando desse congresso que vai até o dia 3 de novembro. Ela deu o site para quem ficou interessado. Educar para Ser Grande vai para o intervalo comercial. A gente volta já já com a Betina Von Está para falar sobre ensino à distância. Até já. Nas grandes cidades, quase não há tempo de encontrar os amigos com calma e tranquilidade.
mas na encantadora cidade de Guararema, bem pertinho de São Paulo, a 75 quilômetros, o Vale do Sonho oferece excelente e completa infraestrutura em um ambiente calmo para fazer da sua hospedagem verdadeiros momentos de relaxamento e prazer. A cozinha do Hotel Vale do Sonho é uma atração à parte. O Vale do Sonho mantém uma completa infraestrutura de serviços e equipamentos para atender grupos de empresas, igrejas, melhor idade e crianças, para treinamentos e outros eventos. Venha conhecer o Vale do Sonho Hotel e Eventos em Guararema e divida com seus companheiros de trabalho, amigos e familiares inesquecíveis e merecidos momentos de descanso com tranquilidade e raro prazer. Com dieta e saúde, com a reeducação alimentar, eu não aprendi só a comer menos, mas eu aprendi a comer melhor. Quando entrei, eu estava com 83 quilos. Fiquei esse período todo de gordinha, sempre me sentindo bem desleixada, não cuidava muito mais de mim. Até pro meu marido, não me sentia mais uma mulher desejada, querida. Eu nunca podia escolher a roupa, que eu vestia. A roupa que eu escolhi é que é o que tinha. Eu estava sentada ali na cama e meu marido fez um comentário, assim, Oi, amor, eu acho que tu deu uma engordadinha. Nossa, daí assim foi a gota d'água. Não, agora eu vou entrar. No outro dia já eu fui, me inscrevi no programa e comecei. Antes de dieta e saúde, a dieta para mim sempre foi vista com maus olhos, porque era restrição. 4 vezes por semana eu como doce, eu como chocolatinho, bis. A educação alimentar te permite comer o que tu gosta, então tu não vai ter ataque de fúria de comida, e isso já tem mudado e refletido bastante na minha família. Meu marido também já perdeu uns quilos, assim. O contador de pontos, assim, para mim foi essencial. Não adiantava comer um sonho de valsa, que no lugar dele eu podia comer um sanduíche natural, praticamente. Para mim é essencial, eu todo dia passar na comunidade, é uma forma da gente se incentivar. Eu gosto muito de cozinhar. Mesmo alguma receita que eu vejo que não é light, eu tento adaptar, coloco no blog, para que todas as pessoas também possam utilizar. Não tem aspecto de light, simplesmente são saborosas. E hoje eu estou mais feliz, consigo transmitir mais alegria, até conversar, me relacionar com as pessoas bem melhor agora. Chegar aqui foi uma grande vitória. Eu indico, obviamente indico dieta e saúde para todas as pessoas. Além de ser acessível pelo fator internet, ele é acessível financeiramente. Estou quase uma garota propaganda lá onde eu moro. Então persista, continue, porque dá bastante resultado. Bom, voltamos aqui do intervalo comercial, lembrando que você está com Educar para Ser Grande, sempre às quintas, às 11h30 da manhã, aqui pela TV ABCD. E agora eu vou com a Betina Von Stá. A Betina Von Stá, que é autora, é pesquisadora, é palestrante, é docente, designer instrucional e realiza desenvolvimento de negócios na América Latina para a D2L Brasil, filial da Design to Learn, uma empresa canadense de tecnologia educacional. E sabe qual é o assunto? Ensino à distância. Olá, Betina, tudo bem? Oi, Sandra, um prazer enorme estar aqui. Prazer nosso tê-la no primeiro dia, no dia de estreia aqui do nosso programa. Agora, Betina, a gente está falando muito em ensino à distância. A gente sabe que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo já aprovou um projeto de lei que institui a criação da Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp. Agora, essa instituição é vinculada à Secretaria de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia, para a qual terá de enviar a cada 5 anos um relatório de avaliação das atividades para comprovar aí os objetivos, enfim, de ensinar. Como é que está isso hoje? A gente sabe que, de início, muitas empresas não aceitavam diplomas de quem tinha se formado por meio do ensino à distância.
A gente percebeu que isso era uma bobagem, né? Harvard já tem ensino à distância, uma das universidades mais conceituadas do mundo, mas como é que está isso no Brasil? Então, se as empresas não estão aceitando pessoas formadas à distância, estão perdendo talentos. Porque a verdade é que não existe nenhuma comprovação de que o ensino à distância seja inferior ao ensino presencial. Tanto nas avaliações nacionais como nas internacionais, a qualidade do ensino sempre fica equivalente, tanto no presencial quanto no à distância. Sendo que nas situações em que se mescla o presencial com tecnologias educacionais que deem apoio a esse ensino, existe uma diferença positiva observada internacionalmente. Então, realmente, o que a gente tem que buscar é qualidade de ensino, bons programas, seja de forma presencial ou à distância, né? Porque o presencial à distância significa que o aluno pode se deslocar até o local de estudo. Muitas vezes isso pode acontecer à noite, quando ele está cansado, coisa assim. Exatamente. E o à distância significa que ele vai se dedicar ao estudo por meio da tecnologia e, sendo um bom aluno, fazendo aquele curso de forma dedicada, ele não tem nada a perder perante um aluno que se desloca até um local. E às vezes chega cansado na escola, não tem o mesmo rendimento, né? E tem outras questões, né? O ensino à distância ele é mediado por tecnologia e nós temos como nos relacionar aluno-aluno, aluno-professor, aluno-conteúdo, e não existe o tempo da aula. Depois de 45 minutos a aula não acaba. Se o aluno estiver interessado, ele vai estudar mais. Se ele achar que aquilo não é interessante, ele desliga o computador e vai fazer outra coisa. Ele interage com os amigos, ele interage com os colegas, ele pode realizar trabalhos em grupo, editar trabalhos colaborativamente. Então, tem tantas vantagens nessa modalidade de aprendizagem que a gente não precisa achar que ela é inferior de forma alguma. Tem, inclusive, vantagens que superam as possibilidades de ensino e aprendizagem que você tem numa sala de aula convencional, num prédio físico. Eu penso que talvez a grande questão é que as pessoas ainda não estejam acostumadas com o ensino à distância. Ainda há na cabeça das pessoas aquela necessidade de você estar numa sala de aula com várias outras pessoas e com um professor ali na sua frente, né? Mas eu acho que isso está mudando muito. Não, mas está mudando. Não, mas você na sua casa, né? O ensino à distância você está na sua casa. Eu acho que isso muda a partir do momento que a gente tem o trânsito infernal, um deslocamento absurdamente difícil, dependendo da faculdade, da universidade que você queira frequentar, a distância da sua casa, o cansaço. Então, assim, é uma coisa. Agora, uma questão que acho que talvez ainda há dúvida, né? A qualidade de ensino é questionada presencialmente. Ela também é mais questionada ainda por essa questão quando o ensino é à distância. Como é que está a formação? Porque os professores também têm que se adaptar a isso, né? Sim, tem que existir formação de professores para o ensino à distância. Todas as modalidades, para o presencial e para o à distância. Precisa ter essa diferença. Mas os professores recebem essa formação, eles acabam descobrindo como aprender, e a divisão de trabalho da parte docente é diferente no ensino à distância. Então, você vai ter um professor que é especialista em criar conteúdos, vai ter uma equipe que é especialista em tornar aquele conteúdo agradável. Você tem um outro que é o tutor, que é aquele que ajuda o aluno no seu dia a dia. Existem várias maneiras de organizar o ensino à distância e de pegar os melhores talentos também do corpo docente. Porque às vezes um bom professor que cria conteúdo não é um bom professor para apresentar o conteúdo, ou ele não é um professor que tem paciência para observar as dificuldades de um aluno e acompanhar aquelas dificuldades. Então, bons programas de ensino à distância podem organizar isso da melhor maneira possível. E um outro comentário que eu queria acrescentar, que você estava levantando, né, da dificuldade de trânsito e tudo mais, não só de trânsito, o ensino à distância ele dá acesso a pessoas que
efetivamente não teriam a oportunidade de estudar. Ele é muito ele é democrático, né? Nesse sentido, porque existem regiões onde não existem universidades, existem pessoas que não podem sair de casa, existem pessoas que têm as mais variadas necessidades, até questão de acessibilidade, quem tem dificuldades físicas, visuais, de locomoção, essas pessoas têm oportunidades enormes pelo ensino à distância. Então a gente tem que ver também como uma ampliação da possibilidade de oferecer educação de qualidade para toda a população e não só para quem vive nos grandes centros. Exato. E aí eu vou mais, desculpa interromper, Betina, mas eu vou além. Eu acredito que nós, que já estamos formados, nós fizemos a universidade não ontem, né? E está tudo mudando muito, o mundo está globalizado, todo dia tem uma novidade. Então eu acredito que o ensino à distância, além de formar, além de graduar as pessoas, eu acho que o grande diferencial é que ele pode ajudar as pessoas a se especializarem, a fazerem cursos de especialização na área delas mesmo, ou a fazerem outros cursos que agreguem ao que ela já tem. Então eu acho que o ensino à distância vai ampliar muito o leque, o universo das pessoas que já estão formadas, que já estão trabalhando, que já estão nas suas áreas, mas que querem sempre se atualizar, né? Isso já acontece, porque é a modalidade por excelência do ensino pela vida toda, né? Porque como que você vai formar as pessoas para as necessidades específicas que vão ocorrendo ao longo da vida, se você sempre achar que ela tem que ir até um local, se encontrar com um grupo que tem a mesma necessidade, um professor que está naquele lugar, que consegue dar aquela formação, porque as necessidades ao longo da vida inteira são muito específicas e muito variadas. Então, às vezes, um aluno que mora no Brasil precisa de um professor do exterior para suprir uma necessidade específica. Às vezes, não tem um grupo que precisa daquilo. Às vezes, é uma coisa tão pontual. Então, nós precisamos realmente dar a oportunidade de todo e qualquer profissional continuar se formando. E não, o médico às vezes precisa de conhecimentos de administração, o professor precisa de conhecimentos de tecnologia. Então, para formar essa interdisciplinaridade, esse conhecimento que cresce constantemente, não existe outro caminho a não ser o do ensino à distância. E o bacana é que quanto mais a gente falar sobre esse ensino à distância, quanto mais as pessoas procurarem o ensino à distância, os empresários vão entender que um diploma de um ensino à distância tem validade, e eu acho que as técnicas também vão se aprimorar, vão se depurar, e outros cursos vão aparecer, porque para conversar com você eu fiz uma pesquisinha e descobri que tem uma associação brasileira de estudantes de ensino à distância, e eles são mobilizados, eles fizeram uma pesquisa sobre cursos mais procurados, e aí eu percebi que os cursos mais procurados são pedagogia, serviço social, também administração, gestão de pessoal e recursos humanos, são mais essas áreas humanas, né? E eles precisam crescer, esse leque precisa se abrir. Então, quanto mais gente procurar, mais gente vai entender que é bacana, mais cursos vão aparecer, né? Sim, e mais cursos com mais recursos para o aluno aprender cada vez mais. Porque a gente tem que entender que o ensino à distância não é só uma entrega de conteúdo, então existem plataformas tecnológicas que podem fazer isso com, não a entrega de conteúdo, mas promover a aprendizagem, promover a interação, promover o trabalho colaborativo de uma forma muito mais elegante, motivadora. Então a gente também precisa pensar em como esses cursos são organizados para ter os melhores resultados. Tá, eu tenho perguntas aqui, mas infelizmente o nosso tempo acabou. O Fagner, eu agradeço bastante a participação, Fagner, e a audiência. A gente vai tentar responder isso por e-mail para você. Ele pergunta quais são os requisitos para que ele possa fazer um ensino à distância. Dá para responder em um minutinho? Ele tem que, cada curso tem os seus requisitos, ele tem que ser aceito para um programa e ter as qualificações procurar na própria mínimas. Faculdade, né, o que eles querem, né? Existem programas em todos os níveis, em todo o país. Bom, eu agradeço também a Vivian, que também está nos vendo, e ela disse que o ensino à distância, ela pergunta, né, se não é muito impessoal e até prejudicial. A Betina já respondeu, Vivian, ela disse que tanto faz, depende muito das pessoas, tem gente que precisa de pessoas ao lado dela, né, mas acho que não, você pode tentar fazer isso. E a Adriana Franco, que me deseja sucesso. Obrigada, Adriana, um beijo. E a gente encerra aqui o Educar para Ser Grande de hoje. Eu agradeço profundamente a Betina von Stahl, autora, pesquisadora, palestrante, docente e designer instrucional.
profissional. Ela que realiza desenvolvimento de negócios na América Latina para a D2L Brasil, que é uma filial da Design to Learn, uma empresa canadense de tecnologia educacional. Obrigada, Betina. Muito obrigada. Sandra. Um abraço. E a gente volta na quinta-feira, às 11h30 da manhã. Lembrando que na terça tem o Raul Campos com o Fábrica de Negócios às 10 e a Adriana Franco com o Mega Sucesso às 11. Até quinta-feira, gente. Tchau. Obrigada.